Trilhas de aprendizagem. Ensino médio. Página 66. Capa com borda verde claro, fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos, no centro triângulo branco com bordas arredondadas e base para o lado esquerdo com o título, Química, em azul escuro. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 67. Atividade 1. Leitura e reflexão. Trilha de conhecimentos. O homem e o remédio, qual o problema? Ultimamente venho sendo consumidor forçado de drágeas, comprimidos, cápsulas e pomadas que me levaram a meditar na misteriosa relação entre a doença e o remédio. Não cheguei ainda a conclusões dignas de publicidade, e talvez não chegue nunca a elaborá-las, porque se o número de doenças é enorme, o de medicamentos destinados a combatê-las é infinito, e a gente sabe o mal que habita em nosso organismo, porém fica perplexo diante dos inúmeros agentes terapêuticos que se oferecem para extingui-lo. E de experiência em experiência, de tentativa em tentativa, em vez de acertar com o remédio salvador, esbarramos com uma nova moléstia causada ou incrementada por ele, e para debelar a qual se apresenta, novo, pelotão de remédios, que, por sua vez, de modo geral, quer-me parecer que o homem contemporâneo está mais escravizado aos remédios do que às enfermidades. Ninguém sai de uma farmácia sem ter comprado, no mínimo, 5 medicamentos prescritos pelo médico ou pelo vizinho ou por ele mesmo, cliente. Ir à farmácia substitui hoje o saudoso hábito de ir ao cinema ou ao jardim botânico. Antes do trabalho, você tem de passar obrigatoriamente numa farmácia, e depois do trabalho não se esqueça de voltar lá. Pode faltar-lhe justamente a droga para fazê-lo dormir, que é a mais preciosa de todas. A consequente noite de insônia será consumida no pensamento de que o uso incessante de remédios vai produzindo o esquecimento de comprá-los, de modo que a solução seria talvez montar o nosso próprio laboratório doméstico, para ter à mão, a tempo e hora, todos os recursos farmacêuticos de que pode necessitar um homem, doente ou sadio, pouco importa, pois todo sadio é um doente em potencial, ou melhor, todo ser humano é carente de remédio. Principalmente, de remédio novo, com embalagem nova, propriedades novas e novíssima eficácia, ou seja, que se não curar este mal, conhecido, irá curar outro, de que somos portadores sem sabê-lo. Em que ficamos, o remédio gera a doença, ou a doença repele o remédio, que é absorvido por artes do nosso fascínio pela droga, materialização do sonho da saúde perfeita, que a publicidade nos impinge. Já não se fazem mais remédios merecedores de confiança. Já não há mais doentes dignos de crédito, que tenham moléstias diagnosticáveis, e só estas, e não, pelo contrário, males absurdos, de impossível identificação, que eles mesmos inventaram, para desespero da medicina e da farmacopeia. Há laboratórios, geradores de infecções novas ou agravadores das existentes, para atender ao fabrico de drogas destinadas a debilá-las. A humanidade vive à procura de novos males, não se contentando com os que já tem, ou desejando substituí-los por outros mais requintados. Se o desenvolvimento científico logrou encontrar a cura de males tradicionais, fazendo aumentar a duração média da vida humana, porque se multiplicam os remédios, em vez de se lhe reduzirem as variedades. Se o homem de hoje tem mais resistência física, usufrui tantas modalidades de conforto e bem-estar, por que não parar de ir à farmácia e a farmácia não para de oferecer-lhe rótulos novos, para satisfazer carências de saúde que ele não deve ter? Estou confuso e difuso, e não sei se jogo pela janela os remédios que médicos, balconistas de farmácia e amigos dedicados me receitaram, ou se aumenta o sortimento deles com a aquisição de outras fórmulas. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 68. Que forem aparecendo, enquanto o Ministério da Saúde não as desaconselhar, e não sei, já agora, se deve proibir os remédios ou proibir o homem. Este planeta está meio inviável. Texto de Carlos Drummond de Andrade, disponível em
www.teses.usp.br/www.teses.2.08009-3 Público/Luiz, maiúsculo, Eugênio, maiúsculo, Nigro, maiúsculo, Mazili, maiúsculo, PDF acesso em 15 de junho 2020. Vamos praticar. 1. Quais angústias são evidenciadas pelo autor no texto? 2. Você já tomou um remédio sem prescrição médica após uma dor de cabeça, febre ou mesmo por dores abdominais? Ou, talvez, até tenha pedido opinião de um amigo ou de um atendente da farmácia para comprar um remédio sem ir ao médico? Descreva os perigos da automedicação e suas consequências. 3. Termine a frase: o tempo é o melhor remédio para. 4. Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna e o maior médico da antiguidade, em uma de suas frases aponta que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Para ele, qual a relação existente remédio e alimento? 5. Compartilhando experiências, associando medicamentos, aprofundando pesquisas, produzindo novos fármacos. Assim, cientistas, químicos e biomédicos buscam desenvolver medicamentos para a cura de doenças. Se hoje você fosse um pesquisador, qual seria a sua pergunta de pesquisa? Quais seriam suas hipóteses e observações? O que faria para buscar respostas? Para responder, vale se lembrar o método científico. Ampliando as experiências. http://maismedicos.gov.br/images/pdf/2020 _03 _13 boletim epidemiológico 05.pdf https://maismedicos.gov.br/B-estar/no-3-29-2020/031/29/casos-D-no-Brasil-no-Março.ghtml Atividade 2. Leitura, análise e interpretação. Carta de Ottawa. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Ottawa, novembro de 1986. A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, apresenta sua Carta de Intenções, que seguramente contribuirá para se atingir saúde para todos no ano 2000 e anos subsequentes. Esta conferência foi, antes de tudo, uma resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, movimento que vem ocorrendo em todo o mundo e define 5 estratégias de promoção à saúde. Ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Química, página 69. Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/carta_ottawa
Ottawa.pdf. Acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Pré-requisitos para a saúde. As condições e os recursos fundamentais para a saúde são: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Conheça 5 estratégias de promoção à saúde. A. Implementação de políticas públicas saudáveis deve estar na agenda de prioridades de políticos e dirigentes. B. Criação de ambientes favoráveis. Propõe a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. C. Reorientação dos serviços de saúde. Propõe mudanças na formação dos profissionais e nas atitudes das organizações desses serviços. D. Reforço à ação comunitária. Implementação de ações e recursos existentes na comunidade para intensificar sua autoajuda e o apoio social, necessários ao desenvolvimento da participação popular nos assuntos relacionados à saúde. E. Desenvolvimento de habilidades pessoais. Capacitar as pessoas para também aprenderem com a vida e se prepararem para todos os seus estágios, é uma das estratégias prioritárias. A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. Fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem tanto favorecer como prejudicar a saúde. Alcançar a equidade é um dos focos da promoção da saúde, cujas ações objetivam reduzir as diferenças na população em geral e assegurar oportunidades e recursos igualitários. Isto inclui uma base sólida, ambientes favoráveis, acesso à informação, a experiências e habilidades, bem como oportunidades que permitam fazer escolhas por uma vida mais sadia. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 70. Os pré-requisitos e perspectivas para a saúde não são assegurados somente pelo setor. Mais importante, demanda uma ação coordenada entre todas as partes envolvidas, governo, área de saúde e outros setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não governamentais, autoridades locais, indústria e mídia. As pessoas, em todas as esferas, devem envolver-se neste processo como indivíduos, famílias e comunidades. A responsabilidade pela promoção da saúde deve ser compartilhada entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais, instituições que prestam serviços e governos. Todos devem trabalhar juntos, em prol de um sistema que contribua para a conquista de um elevado nível de saúde. O papel do setor deve ser mover-se, gradativamente, no sentido da promoção da saúde, além das suas responsabilidades de prover serviços clínicos e de urgência. A saúde é construída e vivenciada pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia a dia, onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. É construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam sua obtenção por todos os seus membros. Disponível em http://www.conas.org.br/promoção-da-saúde/ acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento. Ela reúne os 6 princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa,
seus valores e seus direitos. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Disponível em https://www.saude.gov.br/sistema-único-direitos-do-usuário. Acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Vamos praticar. 1. A década de 1980 registra importantes movimentos de referência ao desenvolvimento da promoção de saúde em todo o mundo. Um dos mais importantes documentos desta época estabelece um conjunto de valores fundamentais à melhoria da qualidade de vida e saúde. A qual documento estamos nos referindo? 2. A tira a seguir nos remete ao conceito de promoção da saúde, na medida em que cita o desenvolvimento de habilidades individuais que permitem tomar decisões favoráveis à qualidade de vida e saúde. Pensando no conteúdo sugerido pela tira, que ações você recomendaria a fim de promover a saúde? Ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Química, página 71. Imagem. A tirinha de Alexandre Beck, com 3 quadros, mostra a conversa entre 2 personagens da série Armandinho, um menino de cabelo azul, com calça azul clara, blusa de mangas longas branca e mochila vermelha nas costas. Uma menina de cabelos marrom, preso em coque atrás da cabeça, com calça azul clara, blusa de mangas longas branca e mochila verde nas costas. Eles estão andando para a esquerda, a menina está atrás do menino, ele anda sério sem olhar para trás. Q1, a menina diz, é preciso sensibilidade, informação, imaginação. Q2, a menina continua. Superar o comodismo e o medo. Rever antigos conceitos. Q3, a menina está com a boca bem aberta, o braço direito esticado à frente e a mão aberta, ela conclui entusiasmada. Desenvolver empatia não é para qualquer um. Disponível em https://tirasarmandinho.tumb, ele, r.com/post/1, 6, 2, 5, 6, 8, 5, 6, 9, 8, 4, 9/tirinha, original. Acesso em 15 de junho 2020. Fim da imagem. 3. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho são exemplos de campanhas relacionadas à promoção da vida. Indique a que cada uma se refere e qual a importância de campanhas de sensibilização como estas. 4. Você é um pesquisador da área de saúde. A fim de coletar elementos que resultem em uma melhora no atendimento médico da rede pública, crie entre 10 a 15 perguntas para o questionário que os usuários responderão. 5. O Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Você foi usuário do SUS? Descreva sua experiência caso já tenha recorrido a algum atendimento. 6. Após a leitura da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, responda, na sua opinião, os direitos citados costumam ser respeitados pelo sistema público de saúde? E, caso nunca o tenha utilizado, descreva o atendimento realizado na rede particular. Nela esses mesmos direitos são respeitados. 7. Quais as diferenças existentes entre a promoção e a prevenção à saúde? Ampliando as experiências. https://bvs.saude.gov.br/bs/publicações/cartas_promoção.pdf. Atividade 3. Leitura e análise crítica. Automedicação. Automedicação é o ato de tomar remédios por conta própria, sem orientação médica. Muitas vezes, é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas,
mas pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Química, página 72. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for um antibiótico, a atenção deve ser sempre redobrada, pois o uso abusivo destes produtos pode facilitar o aumento da resistência a micro-organismos, o que pode comprometer a eficácia dos tratamentos. Outra preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer, ainda, consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte. Entre os riscos mais frequentes para a saúde daqueles que estão habituados a se automedicar estão o perigo de intoxicação e resistência aos remédios. Todo medicamento possui riscos, que são os conhecidos efeitos colaterais. Causas da automedicação: a variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica, a facilidade de comercialização de remédios e a própria cultura e comodidade assimilada pela sociedade que vê na farmácia um local onde se vende de tudo, a grande variedade de informações médicas disponíveis, sobretudo em sites, blogs e redes sociais, também está entre os fatores que contribuem para a automedicação. Disponível em http://b-vs.saúde.gov.br/dicas-em-automedicação. Acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Disponível em https://www.endocrino.org.br/os-perigos-da-automedicação. Acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Disponível em http://www.grupomast.com.br/automedicação. Acesso em 15 de junho 2020. Adaptado. Resistência aos antibióticos. A resistência antibiótica, resistência a antibióticos ou resistência antimicrobiana é a capacidade de um micróbio ou bactérias de resistir aos efeitos da medicação anteriormente utilizada para tratá-los. Como antibióticos, os antibióticos só devem ser utilizados quando necessário e prescritos pelos profissionais da saúde. O médico deve aderir aos 5 direitos da administração de medicamentos: o direito do paciente, o medicamento certo, a dose certa, a via correta e o tempo adequado. Um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado em abril de 2014, afirmou que esta ameaça séria não é mais uma previsão para o futuro, está acontecendo agora em todas as regiões do mundo e tem o potencial de afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer país. A resistência aos antibióticos, quando as bactérias mudam, de modo que os antibióticos já não funcionam em pessoas que precisam delas para tratar infecções, agora é uma grande ameaça para a saúde pública. Quando os antibióticos não agem de forma eficiente, são necessários tratamentos que, muitas vezes, exigem a internação, sobrecarregando o atendimento de saúde. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a resistência antimicrobiana, que continua a crescer globalmente, é um dos maiores riscos para a saúde que coloca em risco um século de progresso médico. Para o responsável, todos os países devem encontrar um equilíbrio em garantir o acesso a antibióticos que salvam vidas e reduzir a resistência aos medicamentos, reservando o uso de alguns antibióticos para as infecções mais difíceis. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/resiste, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, N, C, I, A, underline, antibi, C maiúsculo, 3%, B maiúsculo, 3, tica.
Acesso em 15 junho 2020. Adaptado. Disponível em http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/PROT_meficamentos.pdf. Acesso em 15 junho 2020. Adaptado. Disponível em https://controle. Acesso em 15 junho 2020. Adaptado. Disponível em http://ms/combater-antimicrobiana. Acesso em 15 junho 2020. Adaptado. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 73. Antibióticos mais utilizados e conhecidos e suas indicações. A. Amoxicilina. Trata infecções diversas. Imagem. Desenho da cadeia de antibióticos. Cadeia cíclica da amoxicilina na presença de funções como álcool, éster, acetona, nitrogenadas e éter. Presença de radicais metila. Fim da imagem. B. Benzetacil. Marca registrada, é um antibiótico da família das penicilinas, administrado por via intramuscular e serve para combater infecções bacterianas como sífilis ou amigdalite bacteriana. Imagem. A figura traz a cadeia carbônica da benzetacil, possui funções fenol, amina, ácido carboxílico, acetona e sulfureto. Presença de uma cadeia fechada e 2 radicais metila. Fim da imagem. C. Azitromicina, antibiótico indicado para tratar de infecções no trato respiratório inferior, incluindo bronquite e pneumonia, e superior, incluindo sinusite e faringite, infecções da pele e tecidos moles e otite. Imagem. A figura traz a cadeia carbônica da azitromicina, presença de funções como ácido carboxílico, nitrogenadas, acetonas e sulfureto. Presença de uma cadeia fechada e um anel benzoico. Fim da imagem. Vamos praticar. 1. Cite os perigos da automedicação. 2. Qual a função dos antibióticos? 3. Benzetacil. Marca registrada, é um antibiótico administrado por via intramuscular. Explique o motivo de que sua administração não ocorra por via oral. 4. Há vezes em que os antibióticos são administrados para a prevenção de infecções, trata-se da chamada profilaxia. Liste situações em que tais medicamentos podem ser administrados para tal finalidade. 5. Relate como são os seus hábitos relacionados ao autocuidado. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 74. Ampliando as experiências. https://news.1.org/pt/story/2019/06/76/751. Atividade 4. Leitura e análise de textos. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender o desconhecido. Albert Einstein. Hormônios, mensageiros químicos. A palavra hormônio vem do grego, hormein, e significa estimular. Mensageiros químicos produzidos pelas glândulas endócrinas, são essenciais para o funcionamento do corpo humano e atuam regulando a função de outras células. Abaixo são listadas algumas glândulas responsáveis pela produção de hormônios. Hipófise,
Dentre a vasta quantidade de hormônios produzidos pela hipófise, podemos citar o adrenocorticotrófico, tireotrófico, prolactina, folículo estimulante, FSH, luteinizante, LH, somatotropina, tireoide, tiroxina, triiodotironina e calcitonina, paratireoide, paratormônio, suprarrenal, glicocorticoides e mineralocorticoides, medula da suprarrenal, adrenalina e noradrenalina, ovário, estrógeno e progesterona. Existem ainda outras substâncias que garantem o funcionamento perfeito do organismo e equilibram o humor, o bem-estar, a disposição e até a felicidade. São os neurotransmissores produzidos no cérebro, são mensageiros que intensificam e modulam as reações corporais. Dividem-se entre excitatórias, que provocam a ação, e inibitórias, que acalmam as atividades locais. Embora pesquisadores ainda não tenham conseguido precisar como efetivamente funcionam, já puderam relacionar picos dessas substâncias com atividades que fazemos no dia a dia. Além disso, sua ausência é relacionada a doenças como Parkinson e depressão. Os neurotransmissores são responsáveis por decodificar o que sentimos e pensamos, regular nossos comportamentos e movimentos. Além disso, pelas sensações agradáveis, satisfação, prazer, amor, etc., e desagradáveis, dor, angústia, depressão, ansiedade, etc., presentes em nossa vida, além do controle do sono, fome, sede, memória e inteligência. Alterações nessas substâncias podem levar à loucura, a alucinações e a outros distúrbios mentais. Tabela transformada em texto. A tabela mostra os hormônios e sua atuação. Ocitocina, atuação, antiestresse e comportamentos prossociais. Grelina, atuação, crescimento e aumento do apetite. Serotonina, atuação, regulação do sono e apetite, felicidade e humor. Endorfina, atuação, percepção da dor, euforia e bem-estar. Melatonina, atuação, insônia e doenças neurodegenerativas. Adrenalina, atuação, comportamento e grandes feitos. Leptina, atuação, ingestão alimentar e armazenamento de energia. Cortisol, atuação, estresse e apetite. Dopamina, atuação, prazer e recompensa e aprendizagem. Acetilcolina, atuação, músculos voluntários e organismo saudável a longo prazo. Fim da tabela. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 75. Tabela transformada em texto. Fórmulas, estruturais e moleculares. A tabela traz os seguintes hormônios. Serotonina C10, H12, N2O. Possui uma cadeia com 10 carbonos, uma função fenol, amida e amina. Possui cadeia cíclica com ligação dupla. Dopamina C8, H11, no 2, possui função de fenol na cadeia principal. Substituinte de cadeia simples composta por 2 carbonos ligados à função amina. Cortisol C21, H30, o 5, cadeia ramificada tendo função principal ácido carboxílico, na presença de funções substituintes como álcool e cetona. Composta por cadeias cíclicas com uma dupla ligação. Adrenalina C9, H13, no 3, cadeia principal de difenol e substituintes de álcool e amida. Possui configuração rectus. Acetilcoína C7, H16, no 2, cadeia simples formada por cetona, éter e função nitrogenada com a presença de um elétron. Histamina C5, H9, N3, cadeia cíclica nitrogenada com presença de 2 ligações dupla. Fim da tabela. Ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias. Química. Página 76. Hipócrates, 469 a 379 a.C., em sua obra sobre a doença sagrada, já demonstrava a percepção de tal importância quando diz que o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. E, por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo e injusto,
o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é amargo. E pelo mesmo órgão tornamo-nos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas estas coisas suportamos do encéfalo quando não está sadio. Neste sentido, sou da opinião de que o encéfalo exerce o maior poder sobre o homem. Disponível em https://www.lume.uf.rg/s.br/bit/3 PDF, ponto de interrogação, 3. 1. Acesso em 15 de junho 2020. Vamos praticar. 1. Você é um pesquisador da área farmacêutica. Trabalha em uma renomada empresa multinacional e dela recebeu uma missão: desenvolver um medicamento que estimule as pessoas a melhorar seu autocuidado. Será necessária uma dose de criatividade e inventividade. Como todo fármaco vem acompanhado de uma bula, caberá a você a elaboração deste material. A bula de seu medicamento deverá conter: apresentação, uso, composição, informações ao paciente, ação esperada do medicamento, armazenamento, prazo de validade, administração, interrupção do tratamento, reações adversas, contraindicações, precaução e advertência, indicações, posologia. 2. Depois de haver lido todos os textos apresentados, resuma a importância do encéfalo. Ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Química, página 77. 3. Aponte as diferenças encontradas entre as fórmulas molecular e estrutural nos hormônios listados na atividade. 4. Preencha a tabela abaixo, indicando os neurotransmissores responsáveis pelas emoções listadas e suas fórmulas moleculares e estruturais. Pesquise as informações que não houverem sido citadas no texto. Tabela transformada em texto. Emoção, fuga ou luta. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, concentração e alerta. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, prazer. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, amor. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, calma. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, aprendizado. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, memória e aprendizagem. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, dor e euforia. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, humor e bem-estar. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Emoção, escuridão, ciclo claro-escuro. Qual o neurotransmissor? Qual a fórmula estrutural? E qual fórmula molecular? Fim da tabela. 5. O que se entende por desequilíbrio químico no cérebro? Ampliando as experiências. https://www.todamateria.com.br/neurotransmissores/ https://farmacêutico-digital.com/2019/11/ciência-das-emoções.html https://www.vitude.com/blog/neurotransmissores/hashtag sinal de igual a maiúsculo porcento 20 epinefrina porcento 20% C maiúsculo 3% A maiúsculo 9% 20 considerada porcento 20 tanto como porcento 20 1% 20 neurotransmissor porcento
20, no, porcento, 20, C maiúsculo, 3%, A, maiúsculo, 9, Rebro. Ensino médio, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Química, página 78. Atividade 5, autoavaliação. Tabela transformada em texto. Categoria, leitura. Insatisfatório. Só li as questões. Parcialmente insatisfatório. Li pulando partes dos textos para acabar logo. Razoável. Li o texto uma única vez. Superficialmente. Parcialmente satisfatório. Li com atenção. Pesquisei e discuti com as pessoas do meu convívio para encontrar respostas. Satisfatório. Li com muita atenção, pesquisei em diversos materiais e tirei dúvidas com meus professores. Categoria: compreensão. Insatisfatório. Nem tentei entender. Parcialmente insatisfatório. Procurei apenas as respostas às perguntas. Razoável. Tentei entender apenas partes, aquelas que me interessavam mais. Parcialmente satisfatório. Busquei compreender todo o texto e seus conceitos, pois sei que são importantes. Satisfatório. Fui além do que estava no texto e consegui formular o conceito todo, compreendendo o que estava sendo perguntado e um pouco mais. Categoria: resolução das atividades. Insatisfatório. Deixei atividades sem fazer. Estava com preguiça. Parcialmente insatisfatório. Fiz quase todas as atividades, mas sei que respondi algumas delas de qualquer jeito. Razoável. Fiz todas as atividades de maneira superficial. Pelo menos, tá tudo feito. Parcialmente satisfatório. Fiz todas as atividades com atenção e cuidado. Somente em algumas, eu fiquei com dúvidas. Satisfatório. Fiz todas as atividades com atenção e cuidado e só terminei depois de tirar todas as dúvidas com meus professores. Fim da tabela.